Na madrugada do dia 5 de julho desse ano, em Manaus, o jovem Fernando Vilaça, de 17 anos, foi espancado após reagir a injúrias homofóbicas por dois homens que, após agredi-lo, fugiram. O jovem foi levado ao hospital e internado em estado grave, mas morreu de hemorragia intracraniana e edema cerebral. Uma criança de 3 anos em um evento escolar, onde os alunos deveriam ir fantasiados com roupas relacionadas ao tema circo, teve sua fantasia de palhaço trocada por uma máscara de macaco, com a qual se apresentou em um vídeo publicado nas redes sociais da escola. Em Curitiba, um homem foi assassinado a facadas em um ônibus após se defender dois homens de injúrias homofóbicas. Manifestações que demonstram a segregação de determinados grupos da sociedade vêm crescendo, aumentando a onda de violência que vivemos no nosso país. É isso que todos esses casos que falamos anteriormente têm em comum. Todos acontecem pela disseminação do discurso de ódio. Mas afinal, o que é o discurso de ódio? Podemos defini-lo como qualquer manifestação que incite a violência contra alguns grupos da sociedade, com base em cor, raça, etnia, gênero, orientação sexual e identidade religiosa. Essas manifestações podem estar presentes nas mais diversas áreas e situações, desde conversas cotidianas até mesmo nos discursos políticos. Por ser um conceito abrangente, existem diversas formas de acontecer. Geralmente, temos contato com este tema em situações mais graves, como quando ocorrem agressões ou mortes. De qualquer forma, é importante dizer que isso se dá em decorrência de ideias que parecem pequenas no dia a dia, como em tom de piada e etc. Desse modo, quando você vê uma ridicularização da luta feminista ou alguém contra a ocupação de certos espaços, você está apenas reforçando uma estrutura que já oprime e segrega alguns grupos de pessoas. A história da formação da sociedade brasileira torna isso um fato não tão inesperado. A partir do momento que uma sociedade é cimentada sobre ideias heteronormativas, sobre toda uma realidade misógina com pilares racistas, é esperado que essas ideias estejam incrustadas até nos pontos onde não costumamos olhar. E é por isso também que o combate a essas ideias é tão essencial. Não existem maneiras de evitá-los sem mudar toda a configuração da sociedade em que estamos inseridos. Ver que esses problemas têm raízes históricas tão profundas pode tirar da nossa vista um horizonte melhor. Por outro lado, também demonstra que a esperança precisa ser o combustível que nos move. É, nas palavras da professora Rita Von Hunt, entender que nada é, tudo está. Se as coisas estão, elas podem ser alteradas. Na sociedade atual, é comum vermos personalidades públicas terem falado de discurso de ódio e usarem da liberdade de expressão como justificativa para não serem condenados por suas declarações. A Constituição brasileira dedica uma atenção especial à garantia dos direitos fundamentais. Dentre eles, a liberdade de expressão é tratada como um pilar da democracia. De acordo com o artigo 5º, inciso 4º da Constituição, é livre a manifestação de pensamento, sendo vetado o anonimato. Sendo assim, todo cidadão pode expressar suas ideias, opiniões e crenças. No entanto, não pode fazê-lo de forma anônima, para evitar a irresponsabilidade. Além disso, a Constituição brasileira também assegura a liberdade da imprensa e artística, independentemente da censura. Nesse ponto, é importante delimitar de maneira clara até que ponto a liberdade de expressão vai, a fim de assegurar a segurança social. Ainda na linha legislativa, a liberdade de expressão deixa de valer a partir do momento em que a declaração feita fere a integridade ou difama alguém, o que entra em consonância com o conceito de discurso de ódio. Uma vez que não há tipificação de crime como discurso de ódio no Brasil, a lei exemplifica limites claros dessas declarações, como quando configuram discriminação étnica, de origem, de gênero e de raça, quando ameaçam a segurança nacional e quando configuram uma incitação à violência. Com o surgimento de novos meios de comunicação nas últimas décadas, a internet, esses assuntos têm tomado uma dimensão extremamente maior. A possibilidade de se comunicar em comunidades com milhares de pessoas independentemente da distância entre si, também abriu portas para que esses grupos extremistas se espalhassem suas ideias de uma maneira mais organizada. Historicamente, não faltam exemplos de doutrinas que arquitetavam a segregação de grupos. No caso do Brasil, principalmente a questão racial, em um exemplo tão brutal quanto o nazifascismo. Esse é um ótimo exemplo de ideias que foram combatidas e, em boa parte dos países, criminalizadas. A discriminação e ódio aos judeus que era presente na Europa dos séculos passados não se restringiu à mente daqueles que os discriminavam. Esse discurso, a partir do momento que toma um caráter político, se infiltra no Estado, parte numa corrida de desenvolver políticas de morte contra essas pessoas, que futuramente resultou no assassinato de milhões delas.
Mesmo com décadas de combate a essas ideias, essas novas formas de comunicação permitiram que extremistas voltassem a espalhar suas ideias, o que é um dos principais motivos da criação de servidores neonazistas mais recentemente. O Discord, uma plataforma de grupo de usuários que se reúnem em servidores, tem se tornado um dos principais locais onde as ideias têm sido disseminadas, assim como o Telegram e plataformas com mais segurança nas informações passadas. O anonimato, combinado com a falta de pistas não verbais, reduz o medo de consequências no mundo real, como represálias, perda de emprego ou ação judicial. Dessa maneira, as pessoas soltam agressões e revoltas que não teriam coragem de dizer em público. O algoritmo das redes sociais é projetado para mostrar conteúdos semelhantes ao que o usuário já interagiu. Assim ocorre o chamado efeito bolha, onde grupos começam a enxergar apenas um recorte da realidade, o qual eles já têm conhecido. Tendo em vista a seriedade que esse problema representa, como podemos fazê-lo parar de vigorar? Como todo problema estrutural, podemos separar diferentes frentes para discuti-lo e cessá-lo, como a preservação e a reparação. A preservação é a de mais efeito e de mais longo prazo para esse problema, que consiste basicamente em criar um terreno social que impeça que essas narrativas germinem. Isso pode ser feito de diversas maneiras, principalmente por meio da educação midiática, que é ensinar a maneira correta de absorver fontes confiáveis para evitar cair em fake news. Inserir também na educação de maneira mais reforçada o estudo da luta por direitos civis de grupos historicamente oprimidos. Falar dos genocídios e também de regimes autoritários servem para mostrar as consequências catastróficas que esses discursos possuem. Dessa maneira, por meio da educação, essas ações podem servir para melhorar futuramente o senso crítico das pessoas, impedindo que esses discursos voltem a vigorar. Mais especificamente para o problema das redes sociais, que falamos anteriormente, a sua regularização é a melhor maneira de combater a disseminação desses discursos no meio digital. Os algoritmos que frequentemente propulsionam essas ideias nocivas precisam ser alterados de maneira a cessar essa configuração. Isso precisa ser feito por meio da política de cada local, com a legislação, mudando as diretrizes com as quais as empresas de tecnologia estão submetidas. A luta do combate à desigualdade e às violências vigentes tem de ser constantes enquanto esses problemas continuarem a ser perpetuados. Sempre com olhar na história, as informações da ciência, com acesso a uma conscientização sem precedentes e pesquisas a todo tempo sendo feitas, cabe a nós buscar meios para mudar a realidade em prol de todos.